Olá, amigos do Estúdio Aulas. Eu sou o professor Carlos Mendonça, nossa matéria Direito Previdenciário. A aula é sobre exercício, então nós vamos exercitar todo o conteúdo programático do concurso do INSS, tá? Esse concurso que está recém-lançado. Então nós teremos aí 12 aulas para a gente exercitar todo esse conteúdo programático. A gente vai mostrar a questão, vamos falar um pouquinho da parte teórica e aí vamos lá resolver. Você que está em casa assistindo a nossa aula, pode parar o vídeo a qualquer momento, fazer a sua anotação e aí você vai aprender com muito mais profundidade. Vamos conhecer então a nossa primeira questão. Corta para a tela. Está aí o Estúdio Aulas, professor Carlos Mendonça, matéria, e hoje nós vamos tratar da evolução da proteção social, especificamente a proteção social no Brasil. São questões do CESP. A primeira questão, ela foi apresentada, no concurso do Tribunal de Contas aqui do Distrito Federal, foi para analista de administração pública. E a assertiva foi feita da seguinte forma: com relação à origem, à evolução legislativa, aos princípios constitucionais e à organização da Seguridade Social no Brasil, julgue o próximo item. A Seguridade Social é organizada sob a forma de regime geral único, gerido pelo INSS, de caráter contributivo, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Para quem já tem uma noção da nossa matéria, sabe que esta questão foi retirada do artigo 201 do texto constitucional. É o dispositivo que trata especificamente da Previdência Social, pois a Seguridade Social é tratada um pouquinho antes, lá no artigo 194. E o artigo 194 diz que a Seguridade Social é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, visando atender os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Sendo assim, a Previdência Social é um dos subsistemas que compõem a Seguridade Social. Então, vamos dar uma olhadinha no artigo 201. É ele que inaugura no texto constitucional a Previdência Social. Vamos dar uma olhada então no dispositivo. Corta para a tela. Bom, diz aqui o artigo 201. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá nos termos da lei. Aí a Constituição elenca quais são os riscos sociais cobertos pela Previdência. Aqui, na nossa questão, ele, ao invés de se referir à Previdência Social, usou a expressão Seguridade Social. Na verdade, não é a Seguridade Social que é organizada sob a forma de regime geral, e sim, correto seria Previdência Social. Então, é a Previdência Social que, na verdade, é organizada sob a forma de regime geral único, gerido pelo INSS, de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, nós achamos o primeiro erro da questão. O segundo erro da questão é afirmar que a Previdência ela é gerida pelo INSS. Na verdade, o gestor do sistema de previdência social no Brasil é o Ministério da Previdência, atualmente do Trabalho também. Então este aqui seria o segundo erro. Ademais, a Constituição não fala em regime geral único, fala apenas em regime geral, de modo que essa questão ela está falsa, tá? É uma questão equivocada sob duplo fundamento. E nós já demonstramos que, para você responder essa questão, você tem que conhecer o texto do artigo 201 da Constituição. Vamos para a segunda questão. Com relação à evolução histórica e à organização institucional da Previdência Social, julgue o item a seguir.
A Constituição Federal de 1934 inovou a ordem jurídica constitucional brasileira no que se refere à fonte do custeio previdenciário, que passou a ser tríplice, provinda de contribuições do Estado, do trabalhador e do empregador. Então, veja bem, é uma questão abordando aspectos históricos da nossa matéria. Durante a evolução da proteção social no Brasil, nós tivemos marcos históricos bastante representativos até chegarmos no modelo atual, modelo que é disciplinado na Constituição, exatamente a partir do artigo 194, que nós acabamos de mencionar na questão anterior. E dentre os fatos históricos importantes para a Previdência Social, a Constituição de 1934, ela é importante porque ela que inaugura a tríplice forma de custeio. Porque até então, por exemplo, na época da Lei Eloy Chaves, que criou as caixas de aposentadorias e pensões, nós tínhamos o custeio previdenciário bancado apenas por empregadores e por empregados. Apenas na era Vargas, especificamente na Constituição de 1934, é que surge a tríplice forma de custeio, ou seja, o sistema previdenciário passou a ter três fontes: a contribuição das empresas, a contribuição dos trabalhadores e também a contribuição do governo. Então, aquela questão que nós estávamos vendo, essa aqui, sobre a tríplice forma de custeio, ela é correta, porque realmente é a Constituição de 1934 que inaugura no nosso sistema jurídico a tríplice forma de custeio. Então vamos ler mais uma vez e respondê-la. Corta para a tela. Bom, a Constituição Federal de 1934 inovou a ordem constitucional brasileira no que se refere à fonte do custeio previdenciário, que passou a ser tríplice, provinda de contribuições do Estado, do trabalhador e do empregador. Então, respondendo aqui a nossa questão, ela é então correta. Vamos avançar mais um pouquinho. Próxima questão. Com relação à evolução histórica e à organização institucional da Previdência Social, julgue o item a seguir. Embora a Lei Eloy Chaves, de 1923, seja considerada na doutrina majoritária o marco da Previdência Social no Brasil, apenas em 1960, com a aprovação da Lei Orgânica da Previdência Social, houve a uniformização do regramento de concessão dos benefícios pelos diversos institutos de aposentadoria e pensão então existentes. Então vamos fazer aqui uma referência a fatos históricos relevantes para a evolução no Brasil. Existem outros, tá? Eu vou partir da Constituição Federal de 1891, a nossa primeira Constituição republicana. Esta aqui, ela previa a aposentadoria por invalidez para servidor que se acidentasse em serviço. Professor, os fatos históricos relacionados à Previdência, então eles começam com a Constituição de 1891? Não, existem fatos anteriores. Eu estou partindo daqui para a gente chegar à conclusão sobre a pergunta que estamos analisando. Nós podemos citar também como fato histórico importantíssimo a Lei Eloy Chaves, tá? Essa Lei Eloy Chaves, deixa eu dar uma acertada aqui, Ué, tá de má vontade. Essa Lei Eloy Chaves, tá? Ela é de 1923 e a relevância dela é a criação das caixas de aposentadorias e pensões. Essas caixas de aposentadorias e pensões era um sistema privado. Esse sistema privado de previdência, ele era então segmentado por ferrovia, tá? E aí tinha dúplice
forma de custeio. Depois, nós já vimos, né, veio a Constituição Federal de 1934 e tratou da tríplice forma de custeio. Aproveitando então a referência à Constituição de 1934, eu posso falar aqui então da Era Vargas, né? Depois da Revolução de 30, Getúlio Vargas assume o poder e muda, né, profundamente o nosso sistema previdenciário. Um sistema que era privado na Era Vargas passa a ser um sistema estatal. O que era Caixa de Aposentadoria e Pensão passa a ser Instituto de Aposentadoria e Pensões. O que era por ferrovia passa a ser por categoria profissional. Como assim, professor? Então, na época da Lei Eloy Chaves, cada ferrovia no Brasil tinha o seu próprio sistema de previdência. Quando Vargas assume o poder, ele estatiza o sistema previdenciário, transforma as caixas de aposentadorias e pensões em institutos de aposentadorias e pensões, e o que era por ferrovia passa a ser por categoria profissional. Daí a criação, por exemplo, de um IAPI, um Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, um IAPB dos bancários, um IAPM dos marítimos. E prosseguindo, né, nessa evolução histórica, nós chegamos em 1960, onde surge a Lei 3.807, tá? Também conhecida como Lei Orgânica da Previdência Social. O que essa lei fez? Ela unificou a legislação previdenciária no Brasil. Tá? E a questão que nós estamos analisando versa exatamente sobre a LOPS, a Lei Orgânica da Previdência Social. Então, olha, aliás, deixa eu avançar aqui. Embora a Lei Eloy Chaves de 23 seja considerada na doutrina majoritária o marco da Previdência Social no Brasil, isso é correto, apenas em 1960, com a aprovação da Lei Orgânica da Previdência Social, é a LOPS, é a Lei 3.807, houve a uniformização do regramento, ou seja, das regras de concessão dos benefícios pelos diversos institutos de aposentadoria e pensão, então, existentes. Então, ó, essa assertiva, ela está correta, né? Está de acordo com aquele fato histórico que nós acabamos de declinar aqui naquele slide. Então, correta a questão. Vamos avançar mais um pouquinho. Bom, daí para frente vai ficar um pouco mais fácil porque as questões começam a se repetir e a abordar fatos que nós já falamos aqui. Qual foi a primeira norma legal a instituir a Previdência Social no Brasil? Repare o seguinte, essa Lei Orgânica da Previdência Social de 1960, ela unificou a legislação previdenciária no Brasil, mas ela não foi a primeira. Antes dela, nós tivemos a Lei Eloy Chaves, de 23, tivemos a Constituição de 1891. Então, descartamos a letra D. A Lei Áurea, né, não tem nada a ver com o sistema previdenciário, foi aquela que aboliu a escravidão. A Constituição de 46, nós ainda não nos referimos a ela, muito menos a Constituição de 1824, mas essa Constituição de 1824, como fato histórico, ela se refere aos socorros públicos, tá? Esses socorros públicos tinham um cunho muito
assistencial. E repare que nós estamos procurando uma norma que tem instituído a Previdência Social no Brasil. Nos restou, então, a alternativa E, que trata do decreto legislativo, pode decorar, é importante que você saiba, é o decreto legislativo 4682, de 24 de janeiro de 23, conhecido como Lei Eloy Chaves. Então, esta é a nossa resposta. A letra E. Então, até aqui, você tem que guardar, tá, alguns fatos históricos, porque eles são muito relevantes. Fazendo um breve resumo do que nós vimos até aqui. O que tem de relevante na Constituição de 1891? Foi ela, então, a prever a aposentadoria por invalidez para o servidor público que se acidentasse em serviço. Tivemos na sequência a Lei Eloy Chaves, o Decreto Legislativo 4682, é de 24 de janeiro de 1923, inclusive é a data de aniversário da nossa Previdência Social. Ela cria, então, as caixas de aposentadorias e pensões, naquela época era um sistema privado, e cada ferrovia no Brasil, ela então teria essa prerrogativa de criar o seu próprio sistema previdenciário para os seus trabalhadores. Na sequência, após a Revolução de 30, surge a Era Vargas, o sistema é estatizado, o que era Caixa de Aposentadoria e Pensão passa a se chamar IAP, o que era privado passa a ser público, o que era por ferrovia passa a ser por categoria profissional. Tivemos na Constituição de 1934 a tríplice forma de custeio, em 1960 a unificação da legislação previdenciária. Qual a necessidade de unificar a legislação previdenciária? Cada instituto de aposentadoria e pensão possuía a sua própria legislação. Então, em 1960, unifica-se a legislação previdenciária no Brasil sob a forma da LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social, e daí o passo seguinte, qual seria? Unificar os institutos de aposentadorias e pensões em um só. Isso vai ocorrer em 1966 com a criação do INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social, que dura até 1990, nessa época, já no poder o Fernando Collor, ele vai ser fundido com o IAPAS para criar o atual INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Vamos prosseguir então na nossa jornada aqui em relação às questões. Corta para a tela. Então, prosseguindo, ó. Considerando a evolução histórica legislativa e os princípios da Seguridade Social no Brasil, assinale a opção correta. Então, letra A. Com o advento da Constituição Federal, a Seguridade Social foi adotada e disciplinada sistematicamente pela primeira vez no Brasil. Isto é correto? Sim. A expressão Seguridade Social é uma criação da Constituição de 88. Então, esta primeira informação, ela é correta, sendo-lhe dedicado um capítulo integral no texto constitucional e implementadas desde então significativas mudanças na área, como, por exemplo, a progressiva extinção do critério de escala do salário base prevista na Lei de Custeio. Bom, aqui ele traz uma informação importante. A progressiva extinção do critério de escala do salário base prevista na Lei de Custeio. Bom, a Lei de Custeio é a Lei 8.212 e realmente no passado como é que acontecia? Bom, o trabalhador podia ser empregado ou ele poderia trabalhar por conta própria. O trabalho por conta própria tem a seguinte característica, é o contribuinte individual que informa à Previdência o valor do seu salário. Então, para evitar distorção no futuro em relação ao valor do benefício, o que a lei previa? Uma escala. Você começou a trabalhar por conta própria, então você teria que ficar um determinado tempo contribuindo sobre um salário mínimo. Passado o interregno, você poderia progredir nessa escala de salário base e contribuir sobre 2, sobre 3, sobre 4, sobre 5, sobre 6, até o teto da Previdência Social. Qual a razão dessa sistemática? Evitar que as pessoas passassem a vida contribuindo sobre um salário mínimo e perto da aposentadoria aumentar o valor dessa contribuição. Por que isso não poderia acontecer? Porque ela tinha que seguir essa escala de salários bases, ou seja, ela tinha que seguir
um tempo, né? Um tempo em cada escala. Um tempo contribuindo sobre um salário, um tempo contribuindo sobre 2, sobre 3, até chegar no teto. Bom, para você que nunca viu isso, você nunca viu porque esta previsão estava na Lei Eloy Chaves. Ela não está na Lei 8.213 e nunca esteve. Então, na verdade, com o surgimento da Constituição e também com o novo plano de benefícios, na verdade, não houve uma progressiva, ela simplesmente foi cortada, deixou de existir. De qualquer forma, vamos deixar a letrinha A aqui esperando e vamos buscar uma alternativa mais correta. Corta aqui para a tela. Então, prosseguindo aqui, vamos para a B. A Seguridade Social no Brasil é organizada com base em vários princípios constitucionais, entre os quais se inclui o princípio da equidade na forma de participação no custeio. Esse princípio da Seguridade está no artigo 194, parágrafo único, mas vamos ver a tradução, segundo o qual é necessária a participação idêntica de todos, com alíquotas iguais, para garantir o atendimento ao princípio da igualdade. Então, o princípio é esse daqui, equidade na forma de participação no custeio, e este princípio, na verdade, tem outro objetivo, que é permitir a cobrança diferenciada da contribuição previdenciária. É este princípio que permite à Previdência cobrar de forma diferenciada. Por esta razão, esse item B ele é completamente equivocado, porque ele diz que por esse princípio as alíquotas seriam iguais. Nada a ver, tá? Isso aqui então está equivocado. A B a gente descarta de cara. C. A Seguridade Social é financiada diretamente por toda a sociedade por meio de recursos provenientes dos orçamentos da União, do DF, dos estados, dos municípios, que destinam parte do pagamento dos tributos a esse fim, e indiretamente por meio das contribuições do empregador, do empregado ativo e do empregado aposentado. Essa aqui passou muito perto. Por quê? No que tange ao financiamento da Seguridade Social, o artigo 195 do texto constitucional, ele é muito claro ao afirmar que toda a sociedade deve financiar a Seguridade Social, seja de forma direta, seja de forma indireta. Como que a sociedade financia diretamente a Previdência? Através de recursos da União, recursos dos estados, do DF e dos municípios. Mas cada ente federativo possui o seu próprio orçamento. A União tem seu orçamento de Seguridade, o Estado seu orçamento de Seguridade e assim sucessivamente. Agora, indiretamente, a sociedade financia a Seguridade Social através do pagamento de contribuições sociais. Quais contribuições sociais são essas? Bom, uma incidente para as empresas, e aí se desdobrem sobre folha, receita, faturamento e lucro, uma dos trabalhadores, e a própria Constituição diz que não incide contribuição previdenciária nas aposentadorias e pensões do regime geral de previdência social. Então, na verdade, o aposentado do INSS não contribui. Quem é que contribui? O servidor público aposentado, que pertence ao regime próprio de previdência. No RGPS não há contribuição incidente sobre aposentadorias e pensões. Então, descobrimos o erro desta alternativa. Corta aqui para a tela. Bom, então quando ele afirma que tem contribuição do empregado ativo e do empregado aposentado, a gente vai lá e descarta essa questão. Só para não ficar pela metade, o artigo 95 também fala de contribuição da importação de bens e serviços e sobre concursos de prognósticos. Ressalto que a contribuição incidente na importação de bens e serviços é uma contribuição social, tem nada a ver com o imposto de importação. Imposto de importação é uma coisa, contribuição sobre a importação é uma receita para a Seguridade Social. Na letra D, nós temos que o INSS, importante órgão na estrutura da Seguridade Social brasileira, foi instituída no Brasil na década de 90 do século XX. Isso é verdade, olha. O fato histórico, então, seria esse. 1990, nós tivemos o IAPAS sendo fundido com o INPS, para a criação do INSS, que não é de Seguridade Social, é Instituto Nacional do Seguro Social. Então, isso é verdade,
como autarquia federal, mediante fusão do Instituto de Administração de Previdência e Assistência Social, correto, com o INPS. Então, esta alternativa D, ela retrata um fato histórico, tá? Então, nós vamos marcar ela como correta. E letra E, desde 1919, já havia legislação sobre acidente de trabalho no Brasil. Entretanto, somente com a publicação da Lei Eloy Chaves em 46, olha o erro, nós sabemos que a Lei Eloy Chaves ela é de 1923. Foram implementadas as primeiras experiências previdenciárias, tendo a referida lei criado caixas de aposentadorias e pensões para os empregados das empresas ferroviárias e aeroferroviárias brasileiras. A aeroferrovia é ótimo, né? Naquele tempo mal tinha sido criado ainda o avião, então a nossa resposta é essa aí, é a letrinha T. Lembrando que, deixa eu retornar aqui, essa alternativa A, ela só não está totalmente completa porque ela diz, tá? Ela fala aqui, ó, significativas como, por exemplo, a progressiva extinção do critério de escala de salário base. Não houve uma progressiva. Essa progressão, tá? Essa escala de salário base, ela estava prevista na Lei Orgânica da Previdência Social, que foi sucedida pela Lei 8.213 de 91. Então, a nossa Lei 8.213 revogou a Lopes, não tem essa história de progressiva não, ela foi extinta de uma só vez. Então tá, vamos avançar mais um pouquinho aqui. Questão de número 6. Acerca da evolução histórica do direito previdenciário brasileiro, assinale a opção correta. Ocorreram inúmeras modificações na organização administrativa previdenciária brasileira ao longo do seu desenvolvimento, tais como a transformação do Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural em INPS. Nós sabemos que nós tínhamos, né, IAPI dos industriários, IAPB dos bancários, IAPC dos comerciários, tínhamos o IAPM dos marítimos. A fusão desses institutos é que criou o INPS, isso lá em 1966. E aqui está falando de um tal Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural, ele foi transformado em INPS. Isso está equivocado. B. O ordenamento jurídico brasileiro coexistiu com inúmeros regimes previdenciários específicos, até a edição do Decreto-Lei 72 de 66. O que nós sabemos de 1966? Que foi através da fusão dos IAPs, né, Institutos de Aposentadorias e Pensões, que foi criado o INPS. Isso acontece realmente em 66 por intermédio do Decreto-Lei 72, mediante o qual foram unificados os Institutos de Aposentadorias e centralizada a organização previdenciária, onde no INPS. Bom, já sabemos que isso tinha acontecido, o que nós vamos agregar é a informação de que isso foi implementado por intermédio do Decreto-Lei 72. C. O Decreto Legislativo 4682, nós já sabemos que é a Lei Eloy Chaves, também conhecido como Lei Eloy Chaves, é considerado um marco do direito previdenciário brasileiro, devido ao fato de, por meio dele, ter sido criado o Ministério da Previdência e Assistência Social. Na verdade, nem tinha muito essa ideia de assistência social naquela época, né? O Ministério da Previdência ele é criado ali na época de Vargas, tá? Era junto com o Ministério do Trabalho, então a gente descarta essa letra C aqui, ela está equivocada. A Lei Eloy Chaves cria caixas de aposentadorias e pensões. D. Ao longo de décadas, o Estado brasileiro deixou de conceder diversos direitos sociais a seus cidadãos, tendo sido instituídos benefícios previdenciários ao trabalhador apenas com a promulgação da Constituição. Muito antes da Constituição de 88, os direitos previdenciários eles já estavam sendo reconhecidos.
A Constituição Federal de 34 é considerada retrocedente, ou seja, houve retrocesso. Quanto à proteção ao trabalhador, haja vista terem sido dela excluídos os benefícios de proteção à maternidade e os provenientes de acidente do trabalho. Bom, na verdade, a Constituição de 34, ela trouxe um progresso, né? É como se essa proteção existisse e ela não estivesse prevista na Constituição de 34. Não, não foi isso que aconteceu. A Constituição de 34 é um importante marco da nossa legislação. Então, aqui, apenas para confirmar, a resposta é aquela B, que a gente já havia marcado aqui, ó, tá vendo? Só para confirmar a letrinha B de bola. Como é que vocês estão, então, nessa parte de evolução histórica da Previdência Social? Vamos lá para mais uma questão. Acerca do conceito da origem da evolução legislativa da Seguridade Social brasileira, assinale a opção correta. Letra A. A Previdência Social, conforme a Constituição, deve cuidar de proteger a maternidade, mas não trata da questão da gravidez. Na verdade, é a proteção, tá, da gravidez que vai dar direito à proteção à maternidade. Para garantir o atendimento do objetivo de realização do bem-estar e da justiça social, o Estado brasileiro atribuiu à Seguridade Social brasileira caráter contributivo errado, só a Previdência Social que é contributiva, porque saúde é direito de todos e dever do Estado, e assistência social, ela será prestada a quem dela necessitar. Então, descartamos a B. Com a Constituição de 34, foi a primeira a dispor sobre a aposentadoria, instituindo-a para os funcionários públicos em caso de invalidez. Nós vimos que foi a Constituição de 1891, tem nada a ver com a Constituição de 34. A Constituição de 37 foi a primeira a prever a forma tripartite de custeio. Sabemos que a forma tripartite de custeio é da Constituição de 1934. Apesar de não ser a primeira norma a tratar de seguridade social, a Lei Eloy Chaves, Decreto Legislativo 4682, é considerada pela doutrina majoritária o marco inicial da Previdência Social no Brasil. Então, é esta aqui a nossa resposta, tá? Professor, a Lei Eloy Chaves, ela não trata de previdência? Sim, mas a previdência é um dos subsistemas da Seguridade Social. Por isso que ele fala, apesar de não ser a primeira norma a tratar da Seguridade Social, realmente não foi, porque a Seguridade envolve saúde, envolve assistência e previdência, e antes da Lei Eloy Chaves, por exemplo, a Constituição de 1891 já tratava da proteção. Questão 8. A Lei número 3.807, conhecida como Lei Orgânica da Previdência Social, a LOPES, notabilizou-se por ter uniformizado a legislação previdenciária dos diversos institutos de aposentadoria e pensão. Já vimos, foi só um repeteco aqui, que essa alternativa está correta. E, para finalizar, na evolução da Previdência Social brasileira, o modelo dos Institutos de Aposentadoria e Pensão, os IAPs, que abrangiam determinadas categorias profissionais, foi posteriormente substituído pelo modelo de caixas de aposentadorias e pensão. Então, veja bem, o correto é o seguinte: primeiro veio Caixa de Aposentadoria e Pensão, depois veio Instituto de Aposentadoria e Pensão. E aqui na questão está afirmando, né, que primeiro, tá, veio Instituto de Aposentadoria e Pensão, que foi substituído por Caixa de Aposentadoria e Pensão. É o contrário, primeiro veio Caixa e depois veio Instituto. Por isso que essa questão ela está equivocada. Então, ó, eram essas as questões que eu tinha para apresentar a vocês nessa primeira aula, tá? Quem quiser tirar dúvida, pode entrar em contato diretamente comigo através do meu e-mail, direitoprevidenciario@bol.com.br. Por hoje é só, a gente se vê na próxima aula. Até lá, um forte abraço.